Olá, minha irmã, você que nos assiste pelo canal do YouTube, o amor de Deus está no ar. O evangelho de hoje é extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, e por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra de vida eterna. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho vai nos trazendo em sua narrativa alguns acontecimentos que amedrontam a gente. Estes acontecimentos, Jesus estava falando justamente dos acontecimentos de sua época. Dos acontecimentos em que ocorreriam com os apóstolos, as perseguições, as batalhas que eles teriam, as próprias famílias contra eles mesmos por causa do nome de Jesus. Porque os discípulos renunciariam a tudo para seguir Jesus. Perseguições e até mortes foi o que a história nos mostrou. Foi o que a Bíblia nos contou a respeito da trajetória dos discípulos de Jesus. Aqueles que deixaram tudo para segui-lo. E muitas vezes, queridos irmãos, nós sem fazermos nenhuma exegese, nenhuma meditação, queremos trazer a palavra de Deus como se fosse ao pé da letra para os nossos dias de hoje. Jesus estava falando para aquele templo. O templo de Jerusalém, por exemplo, foi destruído. Jesus profetizou isso. Haverá dias em que não ficará pedra sobre pedra. E pelo que a história nos mostra, o templo de Jerusalém foi destruído justamente por conta da ganância humana. É que Jesus está olhando para cada um de nós e dizendo assim: perseguição sempre tereis. Seremos sempre perseguidos por causa do nome de Jesus. Porque aparentemente as coisas que nós abraçamos parecem ser vãs. Parecem não condizer com o que o mundo nos oferece. E é verdade, o seguimento de Jesus não condiz com o seguimento do mundo. Um mundo que busca o ter, o prazer e o poder. Deus não quer o sacrifício, Ele quer a misericórdia.
mas que a gente se desprenda de tudo aquilo que nos impede de buscar o reino de Deus. Devemos sim colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, meus irmãos, virão por acréscimo. Então que nós não tenhamos medo de perseguições, de calúnias que farão contra nós. Que nós evangelizemos, que nós não pensemos em igreja A e igreja B, mas pensemos unicamente em levar a palavra do Senhor a todos. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.